Bom, então, como as políticas públicas vão de fato acontecer? Bom, elas só podem acontecer se houver recurso financeiro para fomentar os programas que forem contemplados na elaboração da LDO. Bom, da onde que vem então os recursos financeiros dos municípios? Vem de arrecadações de impostos ou de repasses federais ou estaduais de uma maneira geral, principalmente aqui no nosso município. Então, quais são os impostos que o município arrecada? O IPTU, o ISS e o PIB. O IPTU é aquele imposto que você paga todo ano, que vem um carnezinho por causa da sua casa. O ISS é imposto sobre serviço e o PIB é aquilo que o município produz internamente. Então, qual que é o problema? O problema é que, para aumentar, então, a arrecadação, a maioria do governo acaba aumentando o valor do imposto, já que tem pouco imposto sobre serviço, porque a cidade é pequenininha, tem pouco trabalho, tem pouca oferta de serviço. O que é esse ISS dos serviços? Então, por exemplo, eu sou autônoma, eu vou lá e vou pagar, eu sou cabeleireira, eu pago para a prefeitura, eu sou feirante. Então, como a gente tem pouco comércio, pouco serviço local, esse imposto também acaba sendo baixo. Então, a saída é o quê? Aumentar o valor do imposto. Aqui em Santa Branca, as áreas rurais, que deveriam ser rurais, tratadas como áreas rurais, elas também são tratadas como áreas urbanas. Então, algumas áreas como Costão, Estância Nova Campos do Jordão, Munos, eles têm um imposto muito alto, o IPTU muito alto, né? Porque as áreas são grandes, porque são rurais, mas a arrecadação é de um imposto urbano. Então, em vez de criar políticas públicas para o desenvolvimento, a forma de arrecadar é através do imposto. Então, uma alternativa seria, então, aumentar essa arrecadação por meio de políticas públicas de desenvolvimento econômico através da produção interna. O que significa isso? Que o município tem que gerar recurso financeiro, tem que gerar dinheiro dentro do município. E qual é a melhor forma de acontecer isso? Né? Através da vocação do município. E a vocação do município é rural. Né? Santa Branca é um município rural, turístico, e não é industrial. Então, por isso que tem tanta dificuldade de trazer indústria para Santa Branca, porque não é a vocação do município. Por que a gente fala vocação? Porque nós já temos a tradição espacial, que você tem uma área urbana bem menor do que a área rural. Existem menos impactos sociais e ambientais, existe a capacidade de ter repasses federais e estaduais para esses programas rurais. Então, uma alternativa é criar políticas públicas para que haja o aumento do produto interno, e aí, quando você aumenta o produto interno, as pessoas começam a ganhar mais, começa a gastar mais no município, aumenta os serviços, aumenta o número de casas, e aí a coisa fica mais fácil. Qual é a outra forma? Através dos repasses federais. Então, os repasses federais são aqueles recursos que praticamente sustentam o município. Então, essa arrecadação de impostos, ela é mais ou menos só 2%. Todo o restante é repasse federal e estadual, que são aqueles programas que vão pagar os professores, que vão pagar os médicos, os remédios, os hospitais, as UBSs, todos esses serviços. Então, Santa Branca é pactuada, por exemplo, na saúde, tem o Pacto da Saúde, então o recurso da saúde não vem da arrecadação do IPTU, vem do governo federal e estadual, assim como a educação também. Uma parte da educação vem do recurso federal e estadual, né? Então, vamos dizer que a gente, então, tem uma política pública que está atrelada a um repasse, a um programa federal estadual. Esse recurso vem para Santa Branca. Qual é o desafio, então? O problema
é que a maioria dos municípios pequenos no Brasil tem uma baixa capacidade institucional. O que significa isso, professora? Significa que quando o dinheiro vem, você consegue pegar um repasse lá com o seu deputado, ou faz uma pactuação. O secretário de saúde faz uma pactuação, o secretário da educação. Quando chega no município, o município não tem condições estruturais de fazer com que essa política pública aconteça. Que, por exemplo, eu consigo um recurso para pagar um médico, mas não tem aonde o médico atender. Então, não tem estrutura. Então, eu consigo um repasse para fazer uma praça nova. E aí, eu vou precisar de funcionários que façam licitação, eu vou precisar de funcionários, de engenheiros, de arquitetos, e eu não tenho isso. Eu preciso comprar remédio. O dinheiro vem do repasse federal para comprar o remédio. Quando chega na prefeitura, tem 2, 3 funcionários só para fazer licitação. E aí não vem o remédio porque falta uma capacidade institucional. Então, as prefeituras elas precisam ter políticas públicas para que haja uma melhora na qualidade institucional. Ou às vezes não tem computador, às vezes não tem equipamento, às vezes precisa de uma tecnologia de inovação e não tem. Então, isso é um grande desafio. Então, principalmente na época de política, não adianta o deputado trazer milhões se a prefeitura não tem como fazer isso bem feito e com qualidade. Por que a gente fala com qualidade? Porque um outro desafio é a corrupção. Ou seja, esses repasses eles acabam vindo para o município, mas eles acabam sendo desviados. Então, isto também é um problema. Então, a gente tem que, quando vamos falar de políticas públicas, nós temos que prestar atenção se o município tem condições de fazer essa política pública estrutural e também tem que ter o controle social, né? Então, cada município tem sua própria característica. Então, agora vamos ver aqui, vou passar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os repasses federais, então. Então, qual que é o maior desafio do repasse? É a baixa capacidade institucional. Então, é quando você, por exemplo, vem um dinheiro para o fundo de saúde arrumar o postinho de saúde. E aí, que não, como Santa Branca, né? Uma reforma de um postinho demorou mais de 20 anos, a reforma da UBS, do João Garante. E ainda não está tudo terminado. Então, começa a fazer uma obra de um asfalto, ela demora, não tem qualidade, e muitas vezes porque acontece a corrupção dentro deste processo. Então, uma das saídas é fazer uma criação de agência gestora com o apoio do Estado. O que significa isso? Significa assim, que a municipalidade ela tem que ter um departamento ou uma secretaria que faça a gestão do planejamento de todo este processo, desde a identificação do problema até como vão ser feitas, como vão ser destinadas, quais os departamentos que estão envolvidos, quais as etapas que estão envolvidas. Isso se chama gestão. Então, tem que ter gestão de todos os projetos de política pública e um departamento específico. Se o município fala que não pode gastar para ter isso, ele acaba perdendo de outras formas. Por quê? Porque o município, como Santa Branca, tem muito cargo comissionado. A maioria dos cargos comissionados, eles não têm curso superior ou não têm capacitação nas áreas que são necessárias. Então, gasta-se um dinheiro para manter um curral eleitoral e acaba se deixando passar as prioridades e as necessidades para o cumprimento das políticas públicas. Então, uma das soluções é criar esses departamentos. Então, isso se faz através da lei. Então, o vereador tem a competência de auxiliar nesse processo, né? Criar inovações tecnológicas, trazer inovação tecnológica de planejamento, de diagnóstico, para o município conseguir diagnosticar quais são as falhas, os problemas, onde está, controlar. Isso não tem nada a ver com oposição ou situação.
Avaliação e controle é uma coisa que tem que acontecer. Se não tá bom, arruma, né? É só isso. Fazer uma reforma administrativa que tem que ter um pessoal qualificado, tem que ter departamento específico, então isso é muito importante. E como que a gente vai controlar a corrupção? Através do controle social dos conselhos municipais que tem que funcionar e através dos vereadores. Então, é por isso que o vereador tem uma participação tão grande dentro desse processo, né? Então, quais seriam as principais ações? O que essas ações trariam para nós? Principalmente, focar nas pessoas, trazer inovação, criar novos negócios, trazer infraestrutura para a criação desses negócios, ter centro de produção com competência, gerar investimento, capacitar todos que precisam estar dentro desse processo, gerar políticas públicas para o pequeno produtor. Então, tudo isso tem que ser observado dentro da realidade do município de Santa Branca, que é pequeno. Então, não adianta falar de política pública para grandes indústrias, para grandes centros de comércio, por quê? Porque daí nós vamos trazer vamos trazer problemas sociais e ambientais. Se a gente começar a trazer muita indústria grande, nós não temos condições e infraestrutura de saúde, de educação, nós não temos saúde alimentar, a nossa assistência social é precária, o fluxo de veículos das ruas ele é precário. Então, se você traz muita gente para a cidade, por causa das indústrias, que a indústria chama muita gente, você vai trazer também muito problema. Então, não adianta criar política pública onde a gente não vai ter perna, né? Então, por isso que a vocação da cidade é rural. Então, fazer investimento no pequeno produtor, e o pequeno produtor não só rural, é aquele que vai escoar toda essa produção para a cidade. Então, o comércio, o fluxo de comércio, fazer comércio regional e pode ser até com outros países, né, no exterior, fazer essa comercialização, manter essa qualidade. Então, tem muito trabalho. Então, a política pública pode sim ajudar, mas é assim que a gente consegue resolver ou ter uma alternativa para esses problemas. E então, mas é através das políticas públicas e da observação bem atenta no desenvolvimento econômico. Como que a cidade tem que se desenvolver economicamente, senão ela não consegue sustentar as políticas públicas que ela necessita para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente, tá bom? Então é isso aí.